Opa, pessoal, 19 horas, né? Falta só um minuto aqui no meu, mas já vamos dar início. Tem alguns recadinhos para dar para vocês. Primeiro, boa noite, né, a todos. Quero agradecer, né, pela presença, tá, e participar aqui do nosso evento. Meu nome é Josimeire Pacheco, sou consultora de carreiras aqui do IPOG. Tá dando para me ouvir, professor, direitinho? Todos estão me ouvindo direitinho? Tá, né? Então, sou consultora de carreiras aqui do IPOG, tá? Para quem não conhece, né, o IPOG, pessoal, é uma instituição de ensino a nível nacional, já estamos há 21 anos no mercado, presente em todo o Brasil, trabalhamos com cursos de pós-graduação, graduação e cursos de curta duração, tá? E é uma instituição renomada, né, uma instituição que preza em trazer profissionais que já tenha uma vasta experiência na área, é o grande diferencial, né, como o professor Edmilson, é mestre, também tem muita expertise para contribuir com a gente, experiência, né? E a gente convidou, né, o professor Edmilson para ministrar essa palestra para a gente, contribuir um pouco, né, do conhecimento dele com a gente, tá? Sejam todos bem-vindos, mais uma vez. Essa palestra, pessoal, será o link, né, vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar por e-mail, tá bom, para vocês, para quem quiser rever, tá bom? Terá certificado, o certificado também será enviado por e-mail no prazo de 7 dias, mas o certificado vai para quem acompanhar aí a palestra até o final, tá bom? Para quem se sentir à vontade em ligar a câmera, né, para a gente se conectar melhor, a gente sabe que estão em casa, algumas pessoas estão chegando do trabalho, mas quem se sentir à vontade, né, em abrir a câmera para a gente se conectar melhor, eu agradeço, tá? E quem quiser fazer perguntas, no final a gente vai abrir aqui para poder, quem pode ir colocando as perguntinhas no chat, e no final o professor Edmilson vai responder algumas perguntas, tá? Do mais, muito obrigada, né? E vou passar a palavra aqui para o professor Edmilson. Ele é mestre em administração pública pela Universidade de Goiás, é o nosso professor da nossa pós-graduação de licitações e contratos, teve recentemente aqui em São Luís, foi nota 10, né, professor? E tem vários alunos aqui com a gente, né, que se inscreveram, estão aqui acompanhando a sua palestra. Seja bem-vindo, obrigada, por aceitar o nosso convite. E está falando sobre um tema, né, muito especial, né, que é um tema que está super em alta, né, oportunidades relacionadas à nova gestão, né, e aplicação da sustentabilidade, né, nas compras públicas, né, baseada aí na nova lei de licitações e contratos. Então, eu deixo a palavra, passo a palavra aqui para o professor Edmilson, e aí, sucesso, professor. Obrigado, Josemari. Uma boa noite a todos vocês. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Eu queria, na verdade, estar de forma presencial. Eu tive a alegria de, no final ali de dezembro, já finalizando o ano, ir até o IPOG aí do Maranhão, São Luís, onde a gente falou sobre contratação direta. Eu até brinquei com o pessoal, olha, eu fiquei com vontade de morar aí. Eu desci ali num dia antes de iniciar a aula, na sexta-feira à tarde, pela praia ali. Falei, olha, que vontade de morar aqui, porque Goiás não tem praia, né? Goiânia não tem praia. Então, assim, foi um final de semana muito maravilhoso, tá? E só antes de iniciar, pessoal, assim, a nossa apresentação, eu gostaria de dizer que eu já trabalho na administração pública há 18 anos. Na verdade, fiz 18 anos dia 26 de dezembro agora, passado, né? E desses 18 anos, eu posso dizer que 16 desses 18 fui atuando numa empresa estatal. E nos últimos 2 anos, até em razão da nova lei de licitações, eu estou cedido, eu sou funcionário de uma empresa estatal, mas estou cedido para outro órgão aqui do estado de Goiás, onde eu sou agente de contratação, pregoeiro, onde
já atuo já há bastante tempo dentro dessa área de compras públicas. Estou vendo que já chegaram alunos aí, muito bom, hein? Alunos que estavam com a gente no MBA, muito bom. Então, pessoal, olha só, desses 18 anos, os últimos 2 anos, eu estive aqui já atuando com a nova lei de licitações, ali depois de 2021. E muito desse convite para ir para outro órgão do Estado foi em razão de ter trabalhado com a lei das estatais. A lei das estatais, em 2016, quando foi publicada, nós, na época das estatais, tivemos um prazo de 2 anos para publicar um regulamento interno de licitações e contratos, né? E iniciar, vamos dizer assim, abandonar a 866, né? Então, lá em 2016, a gente já começou a implantar um regulamento para poder deixar de lado as contratações pela Lei 8666. Então, da mesma forma que está acontecendo e aconteceu conosco agora na administração pública direta, onde a gente tem uma nova lei de licitações, que é a Lei 14.133, que foi publicada em 2021, e vínhamos aí já de muitos anos de Lei 8666, né? Então, oficialmente, a gente abandona essa lei antiga e estamos num novo marco. E aí eu gosto de dizer que a gente está vivendo um período muito interessante, de muita novidade, né? Por mais que algumas pessoas que já trabalham na administração pública às vezes digam, olha, não mudou tanto, eu tenho visto muita gente perceber que, na verdade, está mudando muito. Porque à medida que as pessoas vão estudando a nova lei de licitações, elas vão encontrando aspectos e questões de mudança. E hoje nós vamos falar um pouco sobre, não todas as mudanças da lei, mas sobre essa nova visão que a lei vem trazer, essa nova visão de gestão e as compras públicas sustentáveis, né? E no final eu vou estar trazendo para vocês as oportunidades, tá? As oportunidades que todo esse contexto de mudança vai trazer para cada um de nós. Então, eu vou iniciar aqui colocando os slides. Quem tiver perguntas, pode colocar no chat, ou se quiser também deixar para o final, a gente escuta todos vocês e tenta aqui, sim, respondê-los, tá? Deixa eu só colocar aqui. Então, vamos lá, né, pessoal? Então, a nossa proposta hoje com vocês é falar sobre a nova visão de gestão e a aplicação da sustentabilidade nas compras públicas, né? Esse que, para nós que já trabalhamos na administração pública, temos uma dificuldade muito grande de atuar com compras públicas sustentáveis. E aí aqui eu quero trazer para vocês essa nova visão de gestão somada a essa necessidade de comprar melhor, de comprar de forma sustentável. E aí, só que antes da gente entrar no nosso tema em si, eu quero trazer para vocês aqui justamente esse marco de mudança que eu já estava falando no início aí para vocês, né? Então, o que que acontece nesse contexto normativo, né? Então, em 2021, nós temos a entrada em vigor da Lei 14.133, no dia 1º de abril de 2021, né? E aí, com esta lei já publicada em 2021, já vigente, aqueles órgãos que queriam iniciar ali a utilização da nova lei de licitações, na data da publicação já poderia, desde que tivesse regulamentado, né, a nova lei de licitações. E aí nós passamos daquele período ali de 2021 até 30 de dezembro de 2023, um período de vigência simultânea de leis, e que a gente pode chamar aí de convivência entre regimes, onde nós tínhamos ali uma lei 8666, já conhecida por todos, né? Uma lei que já na sua casa aí de mais de 30 anos vigente no país, e
a nova lei de licitações, a 14.133, de forma que cada gestor que fosse ali fazer uma contratação, ele poderia optar por utilizar uma ou outra, né? Então, ou fazia o seu processo ali, a sua contratação, a sua licitação pela lei antiga, ou instruía já o seu processo pela nova lei de licitações, né? E aí a gente tinha ainda, então, vigente a Lei 8.666, a Lei 10.520, que é a lei do pregão, e também aí o RDC, né? E aí, o que que acontece? A lei, ela já trazia que a Lei 8.666, a 10.520 e algumas partes do RDC seriam, né, revogadas em 1º de abril de 2023. Mas já chegando ali aquela data, de 1º de abril de 2023, nós tivemos uma medida provisória, que é essa 1.167, de 2023, que acabou depois perdendo a sua eficácia, e aí sim tivemos uma lei complementar, número 198, que em 28 de 6 de 2023 alterou, né, ou melhor, deu ali um prazo maior de vida para a Lei 8.666, para a Lei 10.520 e por algumas partes ali do RDC, que passaram a continuar vigentes até dia 30 de dezembro de 2023. E aí, quando a gente estava chegando ali, já no final de ano, né, aqueles alunos que estavam comigo na turma, a gente até discutiu isso, e aí, será que ah, vai haver aí uma prorrogação da lei antiga ou não? Enfim, graças a Deus, não houve essa prorrogação. E quando eu digo assim, graças a Deus, eu entendo a realidade de vários municípios que ainda não se adequaram à nova lei de licitações, mas eu gosto de dizer que é muito bom já iniciar de fato com uma nova lei e ter a oportunidade de fazer contratações de forma inovadora, de forma, né, diferente daquilo que a lei está propondo para cada um de nós. Então, essa novidade, ela é muito boa, né? E aí, pessoal, eu gosto de fazer essa pergunta. Então, quem é a nova lei? Um breve resumo aqui sobre a nova lei é que ela, no geral, quando a gente faz ali uma análise da nova lei, nós percebemos que ela é uma mistura de boas práticas. Nós temos boas práticas que permaneceram ali da Lei 8.666, nós temos boas práticas ainda do pregão 10.520, várias decisões do Tribunal de Contas da União foram incorporadas na nova lei de licitações, a lei das estatais, que é a Lei 13.303, né, continuou aí trazendo várias novidades que foram incorporadas pela nova lei, gerando aí o que a gente vê esse animal diferente aí, né? A gente não sabe se é uma girafa, se é um elefante, enfim. Fato é que a nova lei ela incorporou, a gente pode dizer assim, boas práticas ao longo desse período que nós temos aí de contratações públicas, né? Então, esse é um início para falar para vocês aqui de um contexto normativo desse momento atual que nós estamos vivendo no nosso país, né? E aí, pessoal, eu vou convidar vocês agora a fazer uma viagem junto comigo, porque para a gente entender um pouquinho dessa nova visão, é importante que a gente compreenda até mesmo um pouco do histórico do nosso país, um pouco do histórico do Brasil, de tudo aquilo que nós já passamos, né, dentro até mesmo da história do nosso país, para a gente compreender onde nós estamos hoje e o que que nós precisamos fazer para, de fato, mudar, para, de fato, desenvolver. E aí, pessoal, sempre quando eu monto algum slide, quando eu monto alguma aula, os meus alunos aí, que costumam já, geralmente, ali no final da aula, pedir, professor, você me passa o slide, você me manda, tal. Então, o que que acontece? Todas as vezes que eu monto a minha aula, eu faço ela justamente para vocês. Eu busco deixar o mais didática possível para servir de material de apoio para cada um de vocês. Então, toda turma que eu passo, por onde eu passo, as pessoas me pedem e eu sim envio os slides para cada um de vocês. Mas eu vou fazer diferente nesta aula, tá? Eu vou deixar para no final dizer um caminho para vocês
né? Onde vocês vão conseguir baixar esses slides, tá bom? Então, quem ficar até o final vai entender aí como que eles vão conseguir baixar esses slides, tá bom? Eu vi que tem alguns microfones abertos aí. Se alguém quiser também fazer perguntas, fique à vontade, tá? Mas vamos lá. Então, vamos analisar aqui alguns cenários. Então, sempre que a gente fala de administração pública, é importante nós entendermos alguns conceitos, né, alguns conceitos históricos. É importante a gente entender que a administração pública, ela viveu e ainda vive alguns resquícios, mas ela viveu um período muito forte de patrimonialismo, que para nós aqui no Brasil começa ali por volta de 1500, com Dom Pedro I, né? Seguindo aí mais adiante um pouquinho, ali por volta de 1930, o nosso país vive aí esse período da burocracia, onde nós temos aí essa figura, né, de Getúlio Vargas, e aí as várias características que a administração pública vai incorporar em razão, né, deste período. Até chegarmos, pessoal, nesse período que nós chamamos de gerencialismo, ali por volta de 1995, com Fernando Henrique Cardoso. Então, para quem já entende aí que a nossa lei antiga, né, a Lei 8666, foi publicada ali em 93, né, no ano de 93, vai perceber que nós estávamos num período onde a administração estava querendo dar respostas para a sociedade e querendo fazer mudanças. Mudanças de um período burocrático para um período de gerencialismo. Então, nós temos ali uma lei, uma antiga lei, que nasce meio a este período. E aí, seguindo, pessoal, vou falar para vocês um pouco dessas características, né, do patrimonialismo. Então, quando a gente tem, dentro de um contexto histórico de um país, aí, o patrimonialismo, o que que acontece, né? Na verdade, o povo em si, ele não é visto como alguém que tem seus interesses. Na verdade, o que vale aqui nesse período são os interesses do rei. Então, todas as demandas do rei são passadas aí para o povo, né? Então, o povo trabalha, atua, seja na terra, seja onde quer que seja, para atender as demandas do rei. Então, é o que nós chamamos aí de era moderna, onde mandava no mundo os grandes proprietários de terras, né? E aí, seguindo um pouco adiante, 1930, então nós temos aqui Getúlio Vargas, e aqui já é uma era onde as pessoas começam a ser vistas na administração pública como usuários. Então, quem lembra aí por volta ali ainda de 1990, vai lembrar que as pessoas ainda tinham muito aquele conceito, né? Nós somos usuários do serviço público, nós somos usuários do serviço de transporte, nós somos usuários de diversos serviços prestados aí pelo Estado. E aí, nesta era, aqui, o que que acontecia? Já era uma era industrial, onde mandava no mundo quem possuía capital. Então, se tem dinheiro, manda no mundo, né? E aí, seguindo um pouco mais adiante, por volta de 1995, o povo, nós já somos vistos aí como cidadãos, né? E esses cidadãos, né, podemos dizer que nós estamos aqui numa era digital ou uma era da informação. E aí, quem que manda no mundo? Manda no mundo quem possuía informação. Inclusive, nós tivemos, na época, vamos dizer assim, guerras de informação. Quem tem informação tem poder, né? E aí, seguindo, pessoal, a pergunta, vou trazer aqui agora um pouco das características, né? Quais são, então, as características do patrimonialismo, da burocracia e do gerencialismo? Então, nós temos aqui, no patrimonialismo, uma não distinção daquilo que é público e daquilo que é privado. Então, aquilo que é do rei se confunde com aquilo que é público, com aquilo que é do povo, né? Então, existe aí uma confusão, não tem distinção entre público e privado. É marcado também por corrupção, né? Então, muitas das vezes ali o rei, tudo é dele. Então, é marcado por um período de corrupção.
um período também de ineficiência do Estado, né? Um período de improviso, onde as coisas do governo, onde as coisas que acontecem no governo são feitas de forma muito improvisada. Falta de profissionalismo na administração pública, né? Falta de métodos de trabalho, falta de planejamento e o nepotismo, né? Só trabalhava, atuava ali na administração pública quem era parente ali do rei, parente do governador, parente de determinada pessoa. E aí, a burocracia, pessoal, que características nós temos na burocracia? A burocracia, por mais que a gente tenha uma visão de que é algo ruim, sempre a gente fala, costuma dizer, nossa, quando algo está muito travado, é burocrático demais. Mas a burocracia, ela queria trazer, na época, uma ideia, né, de melhor ou melhorar, né, a eficiência, trazer processos. Tanto é que até hoje nós temos a figura de processo administrativo em razão desse período burocrático, né? Normas e regulamentos, formalismo. Então, nós tínhamos um período patrimonialista onde não se tinha nada formal, não existia formalidade dentro da administração. A burocracia ela vem trazer esse período com mais formalidade, profissionalismo, impessoalidade, né? E aí nós sabemos, e aí muitos vão dizer, olha, espera aí, a burocracia tinha todas essas características, mas ainda tinha muitas falhas. E aí veio o que nós chamamos de período gerencialista, né, o gerencialismo, para trazer melhores soluções, ou seja, melhorar ainda mais aquilo que já estava sendo proposto, né? Então, entra para a administração pública essa ideia de prestação de contas, né? A transparência, participação popular. Eu não me preocupei. Tem alguém com o microfone ligado, pessoal? Aí tá. Ixi, Maria, eu nem, sabe, eu nem notei, menino. Ah, legal. E aí, pessoal, é um período de prestação de contas, transparência, participação popular. Então, aqui agora a gente já quer escutar quais são realmente as necessidades do povo, quais são as necessidades dos cidadãos, né? Um período de eficiência, busca de eficiência, eficácia, efetividade, planejamento, governança. Essas duas palavras aqui, ó, planejamento e governança, nós vamos ver isso, assim, como algo fundamental na nova lei de licitações, né? Então, nós estamos, podemos dizer que estamos nesse período, né, do gerencialismo ainda. E aí eu sei que muitos podem dizer, olha, mas ainda existe corrupção, mas ainda existe ineficiência. Sim, porque esses resquícios do patrimonialismo e os resquícios ruins da burocracia ainda persistem na administração pública. E aí, dentro desse contexto, daquilo que nós estamos querendo falar para vocês nesta noite, sobre essa nova visão de gestão, nós vamos perceber que nós precisamos abandonar, de fato, velhas práticas aqui dentro da administração pública para realmente conseguir implantar, de fato, uma nova lei e fazer uma nova gestão, uma gestão mais eficiente, né? E aí, seguindo, né, também questão de gestão por resultados, a questão da qualidade, né? E aí, hoje, pessoal, nós estamos em que era? Né? Nós podemos nos perguntar. E hoje nós estamos na era do conhecimento e também da sustentabilidade. Hoje, vocês, quando param um tempinho da vida de vocês para se dedicar ao estudo, para se dedicar para aprender, que seja uma nova profissão, que seja uma nova área, é porque vocês entenderam que nós estamos no período do conhecimento, em que aquele que tem conhecimento, ele passa a ter poder, se ele souber usar este conhecimento. E a questão da sustentabilidade, nós vamos falar um pouco mais sobre ela para a gente entender esse período de mundo que nós estamos vivendo e que nós necessitamos, sim, ser sustentáveis, né? E aí, então, seguindo, pessoal, o que que, então, é essa nova visão de gestão? Eu sei que muitos de Mal vocês... planejado, sem os requisitos mínimos da lei, por não ter conhecimento.
Não entendi, se puder repetir. Então, olha só, pessoal, a nova visão de gestão. Eu sei que muitos de vocês, quando leram o tema, né, a nova visão de gestão, devem ter se perguntado, mas e aí? O que de novo nós vamos falar nesta noite? O que de novo nós temos aqui nessa nova visão de gestão? E aí, pessoal, quando nós falamos de nova visão de gestão, nós vamos perceber que vão existir, sim, novidades, mas muitas práticas que não são necessariamente novas, mas que precisam ser aperfeiçoadas, né? Como, por exemplo, governança, transparência. Não é novo, não é de hoje, mas é algo que precisa ser aperfeiçoado. Nós precisamos melhorar a governança, por exemplo, nas nossas contratações públicas. Nós precisamos melhorar a transparência, a exemplo também nas nossas contratações públicas. A nova lei de licitações, ela vem trazer essa palavra, gestão por competência. Então, a nova lei agora começa a importar e pensar que eu preciso colocar para atuar em determinada função realmente aquela pessoa que tem capacidade para exercer aquela função. Olha, se eu preciso de um pregoeiro, então eu preciso capacitá-lo. Eu preciso treinar essa pessoa, né? Planejamento não é uma novidade, mas a lei vem trazer com muita força o planejamento. A gestão da informação, nós temos muita informação na administração pública. Nós temos, por exemplo, várias contratações que já foram realizadas e que em algum momento algumas falharam ou que em algum momento algumas deram muito certo e que essas informações seria muito interessante se a gente tivesse essas informações agora, como por exemplo, indicadores para ajudar o gestor a decidir melhor na hora de escolher qual contratação fazer, né? Então é a gestão de informação, gestão de riscos também, tecnologia. A gente está vendo falar muito aí de inteligência artificial, efetividade nas nossas contratações, né? Eu gosto sempre de trazer um exemplo de efetividade. Imagine vocês numa cidade onde precisa ser construída uma ponte para que o pessoal atravesse de um ponto a outro. E aí, digamos que aquela prefeitura contratou uma empresa para fazer a determinada obra, e aí ela colocou que a ponte ia ter 20 metros. Só que por um erro no projeto, na hora de construir, fizeram a ponte com 15 metros. E aí, beleza, conseguiram executar a ponte, tudo certo, tudo tranquilo, não teve corrupção, não teve nada de errado. Só que aquela ponte de 15 metros, ela não liga um ponto da cidade a outra. Se de repente você pega e faz uma investigação para ver se teve algo errado naquela contratação, de repente não teve nada de errado. Mas aquela contratação não foi efetiva, ela não atendeu o seu objetivo de fato, que é ligar um ponto da cidade a outro, que é produzir um certo impacto naquela cidade, trazer resultados que gerem impacto. Então, isso é ser efetivo. A nova lei ela quer trazer para nós essa ideia de realmente as nossas contratações públicas, realmente a nossa gestão na administração pública ser algo efetivo, né? ESG, que vai trazer para nós aqui um conceito de olhar para as nossas compras, as nossas aquisições, olhar para a administração pública, respeitando, sim, os princípios ambientais, sociais, né, e da governança. Participação popular é entender que nós estamos, e a administração pública ela precisa atender os anseios da população, e essa população ela precisa participar, né? Inovação e o compliance, né? A conformidade em todas as ações da administração pública. Então, vocês podem dizer para mim o seguinte: olha, professor, mas eu já conhecia esses termos e não tem nada novo. Mas, como eu disse, são aspectos que nós precisamos aperfeiçoar. Porque eu tenho certeza, se alguns de vocês trabalham em algum órgão público,
ou se você é fornecedor, ou se você está interessado é apenas um cidadão que está interessado em determinado serviço ali daquele município, ali daquela prefeitura, com certeza vocês vão compreender que governança, transparência, planejamento, ou seja, todos esses termos aqui, nós da administração pública ainda não chegamos, digamos assim, num ponto ótimo, né? Vamos dizer, numa nota acima de 7, né? Ou seja, um objetivo de 100%. Não, ainda temos falhas na governança, temos falhas no planejamento, temos falhas no compliance, na inovação, enfim, precisamos aperfeiçoar. E isso é a nossa nova visão de gestão. Nós precisamos melhorar aquilo que nós já aprendemos a fazer, mesmo que minimamente, né? E aí, seguindo, pessoal, então, quando a gente fala da administração pública e dessa nova visão de gestão, é algo que precisa ser implantado de fato dentro da administração, essa mudança de pensamento, saindo, abrindo mão, largando mão daquelas práticas velhas que a gente é acostumado a ver na administração pública, né? E aí, a pergunta que fica para nós, quem são então os responsáveis pela transformação, né? Quem são as pessoas responsáveis por mudar? E aí eu gosto de trazer essa frase aqui, né, de Simon Sinek, que ele vai dizer o seguinte: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, e aí ele diz: se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E aí eu quero reescrever essa frase dele, trazendo para o nosso contexto da administração pública, né? Então, 100% dos cidadãos são pessoas, 100% dos servidores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de administração pública. Então, além de todo o conhecimento que nós precisamos ter de leis, né, de licitações, de compras públicas, nessa nova visão de gestão, a nova lei vai trazer essa necessidade de gestão por competências. Por quê? Porque a lei está preocupada com as pessoas também. Ou seja, 100% são cidadãos, né? Cidadãos são pessoas, servidores são pessoas. Então, nós precisamos também entender de pessoas. E aí eu digo sempre assim que, nesses 18 anos na administração pública, muitas das vezes, quando eu fui dar algum curso, alguma palestra, e que eu ia conversar com uma pessoa ali, ele dizia o seguinte: ah, professor, eu fui participar de uma licitação na cidade tal, mas o pregoeiro fez tal coisa, mas o pregoeiro é muito mal educado, mas fulano de tal é não sei o quê. E aí eu brinco, a dificuldade está na lei ou a dificuldade está nas pessoas, né? E aí muitos dizem, está nas pessoas. Está nas pessoas que muitas das vezes não querem a mudança, está nas pessoas que muitas das vezes não querem aprender algo novo, está nas pessoas que simplesmente não querem fazer aquilo que é certo, né? E aí a gente precisa começar a mudar também esse pensamento. E aí a lei, quando ela fala de gestão por competência, ela quer colocar cada pessoa naquele lugar que lhe é devido, naquele lugar que é correto, né? Às vezes nós vemos também dentro da administração pessoas que trabalham, já trabalharam mais de 20 anos em determinada área e que não gostavam daquela área. De repente, a pessoa queria estar na área de compras públicas e não estava, por falta de gestão, por falta de analisar ali as competências, né? E aí, pessoal, trago para vocês, então, quais são, então, esses objetivos, né, da nossa nova lei de licitações. Está ali no artigo 11, né, da Lei 14.133, os objetivos do processo licitatório. Então, nós temos que, em primeiro momento, a lei quer assegurar, né, incentivar e evitar. Para quem é gestor de determinada área, seja ela qual for, dentro da administração pública,
ele precisa abraçar essas três palavras. Ele vai precisar assegurar algumas coisas, incentivar outras e evitar outras coisas. E aí eu vou falar quais são elas, né? Então, ele vai precisar assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso. Quem for lembrar aí da antiga lei de licitações, do pregão, na lei 10.520, a gente vai perceber que o nosso grande foco era comprar pelo menor preço. Veja, a nova lei de licitações trouxe aqui uma mudança, ó, a seleção da proposta a gerar o resultado mais vantajoso. Então, agora eu quero o resultado mais vantajoso para a administração, não necessariamente ao menor preço. E aí, inclusive, quanto ao ciclo de vida do objeto. O que é esse ciclo de vida do objeto? É pensar naquele objeto que tem ali uma maior durabilidade e que na sua produção foi verificado desde a fabricação, desde a matéria-prima, uma produção sustentável. Olha, aquele produto, ele foi essa mesa que você está sentado aí, lá no IPOG, na sala de aula, ela foi uma mesa adquirida por madeira de reflorestamento. Durante a produção daquela mesa, o pessoal usou uma forma de trabalhar aquela mesa sem poluir o ambiente, sem prejudicar a saúde das pessoas, ou seja, dentro de todo o ciclo de vida daquele bem, daquele material, ele foi produzido, né, para contribuir com o nosso meio ambiente. E chegou até aqui, onde nós estamos utilizando, e ele tem uma durabilidade melhor, né? Um tratamento isonômico, tratar os licitantes, tratar as empresas de forma isonômica, assegurar a justa competição. Então, é papel do gestor assegurar a justa competição, incentivar o desenvolvimento nacional sustentável. Então, está ligada àquilo que nós estamos falando aqui de compras, e vamos falar de compras públicas sustentáveis, né? Então, assegurar o desenvolvimento nacional sustentável, incentivar a inovação, né? Evitar o sobrepreço, comprar aquele produto com preço acima do que ele vale no mercado, evitar a inexequibilidade, aquele produto que muitas das vezes o licitante participa da licitação, coloca um valor que não tem condição de executar, é inexequível. Então, evitar a inexequibilidade e evitar o superfaturamento. E nós conhecemos aí, já vemos falar em várias vezes nos jornais, de obras, por exemplo, superfaturadas. Então, é papel do gestor assegurar, como a gente falou, a proposta, o tratamento isonômico, a justa competição, incentivar as compras sustentáveis, o desenvolvimento nacional sustentável, a inovação, que é algo difícil para a administração, muitas das vezes, e evitar sobrepreço, inexequibilidade e superfaturamento, né? E aí, pessoal, tudo isso faz parte dessa função, né? A alta administração do órgão, da entidade, é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de risco, controle internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios, né? Então, se você trabalha em algum órgão público ou se você presta serviço como licitante para algum órgão público, saiba, é função da alta administração, daquele gestor, do prefeito, do governo, do superintendente, as pessoas que estão fazendo gestão ali dos secretários, é papel deles, né? Eles são responsáveis pela governança das contratações, dentro dessa nova gestão que nós estamos falando. E aí, a aplicação da sustentabilidade nas compras públicas, né, pessoal? Então, nós falamos aqui um pouco dessa visão, dessa nova gestão, e aí agora a aplicação da sustentabilidade nas compras públicas. Como que funciona isso, né? Então, pessoal, primeiro eu vou trazer para vocês aqui as novidades, né, em relação à sustentabilidade na nova lei de licitações. Então, o que que acontece? A administração pública, ela precisa fazer as suas contratações e todas as vezes que ela for fazer a aquisição de um objeto ou contratar determinado serviço, ela precisa
verificar no mercado se existem produtos que são sustentáveis, né? E aí a nova lei ela vai trazer algumas mudanças. Então, primeiro, o desenvolvimento nacional sustentável, além de objetivo do processo licitatório, ele também é elevado ao rol de princípios. Então, o desenvolvimento nacional sustentável, ele é um princípio da administração pública. E se, portanto, ele é um princípio, nós temos a obrigação de, dentro do nosso processo de contratação, buscar fazer as nossas contratações de forma sustentável. Segundo aspecto, por exemplo, elementos do projeto básico, né? Quando nós vamos fazer o nosso projeto básico para determinada contratação, né? Ao indicar quais elementos que devem conter dentro daquele instrumento, planejamento, que é o projeto básico, a nova lei ela acrescentou a necessidade de estudos socioambientais. Então, para quem está chegando novo aí, que não tem muito conhecimento de contratações dentro da administração, sempre que a gente vai fazer ali a contratação, por exemplo, de uma obra ou serviço de engenharia, um dos instrumentos, né, para descrever as características daquela obra que nós utilizamos dentro da administração pública é o projeto básico. E aí a nova lei ela traz que nós precisamos fazer estudos socioambientais. Para quê? Para a gente verificar se, por exemplo, aquela obra não está causando algum problema ali para aquela sociedade, para aquele local, de forma, né, ambientalmente. Terceiro aspecto, nós sabemos da necessidade de fazer o estudo técnico preliminar, né? E aí a nova lei traz que nós precisamos, né, na descrição de possíveis impactos ambientais e as respectivas medidas mitigadoras. Então, quando nós vamos fazer ali o nosso estudo técnico preliminar de uma contratação, nós precisamos pensar naquela contratação quais impactos ambientais ela pode causar e, se tiver algum impacto, quais são as medidas para mitigar aqueles impactos ambientais. 4, a questão da margem de preferência, né? Então, nós podemos inserir nas nossas contratações a margem de preferência, né? E aí, o que é essa margem de preferência, né? Então, ó, licitantes que oferecerem produtos, por exemplo, reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, terão preferência na contratação em relação aos licitantes que ofertarem, por exemplo, outros bens comuns, né? Então, caso as propostas daqueles estejam ali em até 10% superior, digamos, olha, esse licitante aqui que participou, ele está com uma proposta com valor em até 10% acima daquele que ficou em primeiro lugar. Mas ele possui, o seu produto, ele é reciclável, ele é biodegradável. Então, nós podemos contratar, ele vai ter uma vantagem nessa contratação, né? Em caso de empate, né, isso pode acontecer nas licitações. Então, no caso de empate, empresas que comprovarem aí prática de mitigação, né, nos termos dessa Lei 2.187, que é uma lei de política nacional sobre mudança do clima. Então, as empresas que comprovarem que tem alguma prática de mitigação ali de possíveis problemas ambientais, ela tem, isso é um critério também de desempate. Outras novidades que a gente tem, questão do ciclo de vida do objeto, que eu falei para vocês, né? Então, o ciclo de vida do objeto faz parte dos objetivos do processo licitatório, é elemento do termo de referência, é elemento a ser considerado também na fase preparatória e é parâmetro a ser considerado como critério de julgamento, né? Então, o ciclo de vida do objeto, ele é muito importante nas contratações públicas de forma sustentável. E o 7, né? Está lá no artigo 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ou das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios. Então, ó, certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou processo de fabricação, inclusive sobre o aspecto ambiental. Então, por exemplo,
se tal fornecedor entrega determinado produto e ele tem ali um certificado de que aquele produto não prejudica o meio ambiente, né? Então, esse pode ser um dos critérios também a ser avaliado ali na hora de contratar determinada empresa. Então, vai ser permitido esses certificados, né? Laudos laboratoriais. E aí a Lei 14.133 prevê também a necessidade de tratamento dos impactos ambientais e urbanísticos em contratos de obras e serviços de engenharia, né? Outra novidade da lei, no artigo 144, leva em consideração também a sustentabilidade ambiental na remuneração variável, vinculada ao desempenho do contrato. Então, o que é essa remuneração variável? Imagine que determinada empresa, determinado município, contrata ali uma licitação e ela estabelece no edital que a remuneração, né, que o pagamento daquele determinado serviço vai ser variável de acordo com os requisitos de sustentabilidade atendidos. Olha, se tal empresa apresenta tais requisitos, ela vai receber um plus a mais na remuneração. Então, isso quando muito bem estabelecido ali no edital de licitação e também no contrato, né? Então, tem essa possibilidade. O artigo 147, também da lei, indica que no caso de irregularidade, que não seja possível o saneamento, né? A decisão, por exemplo, de suspender a execução ou de declarar nulidade de contrato só poderá ocorrer se ficar revelado que se trata de medida de interesse público com a avaliação, dentre outros aspectos, dos riscos sociais, ambientais e a segurança da população. Então, imagine que tem uma obra que está sendo executada ali e aí, de repente, descobre uma irregularidade naquela contratação e aí, de repente, vê até uma necessidade de anular aquele contrato. Isso só vai ser feito se forem avaliados os riscos sociais, ambientais e a segurança daquela população. Então, a lei ela traz também esse aspecto, né, que é também um aspecto de sustentabilidade nas compras e contratações públicas, né? E aí, pessoal, a pergunta que fica, eu trago essas novidades para vocês, não são todas as novidades da nova lei em relação às compras públicas sustentáveis, mas a pergunta que fica é sempre assim, então, professor, e aí? Eu estou aqui na administração pública, estou aqui no órgão que eu trabalho, tenho dificuldades nas minhas contratações, como contratar de forma sustentável, né? E aí nós temos um guia da AGU, um guia nacional de contratações sustentáveis, que ele vai trazer um passo a passo, que nós podemos seguir. Então, o primeiro passo, quando eu quero fazer ali uma compra sustentável, eu preciso, né, de verificar aqui, ó, a necessidade da contratação e a possibilidade de reuso ou redimensionamento ou aquisição pelo processo de desfazimento. Então, o que é isso, né? Nós não temos muita prática de fazer isso, mas digamos que você vai contratar determinado objeto e aí você verifica se aquele objeto ele não está passando, por exemplo, um processo de desfazimento de um outro órgão ali do seu estado, do seu município. De repente, algo que você quer contratar não é útil em outro órgão. E ali pode ser, né, feito um processo de desfazimento e transferido para outro órgão. E eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma situação aqui no estado, onde a Universidade Estadual de Goiás, ela tinha aquelas máquinas gráficas, né, de imprimir papéis e fazer aqueles materiais de marketing e tudo, e aí que não estava sendo utilizada. E aí o órgão que eu trabalho, eles queriam fazer uma aquisição dessas. E aí foi feito um processo de desfazimento ali pela UEG e o nosso órgão recebeu essa máquina, ou seja, nós não foi necessário fazer uma nova aquisição. Então, isso é algo sustentável, né? Nós deixamos vamos dizer assim, de gastar e também aquele objeto que não era muito útil, que de repente estava ali parado naquele órgão, ocupando o espaço, passou a ser reutilizado, né? Segundo passo, o planejamento da contratação com parâmetros de sustentabilidade, ou nós podemos chamar aí de critérios de sustentabilidade. Então, no momento que você está fazendo planejamento da sua contratação, o estudo técnico preliminar,
E aí, por exemplo, você vai comprar um computador. Você verifica no mercado se existem computadores que possuem ali critérios de sustentabilidade. Vou dar aqui um outro exemplo mais simples, né? Digamos que você vai comprar móveis de escritório, mesa, cadeira. Então, você vai olhar para o mercado e verificar, olha, existem móveis que são produzidos com madeira de reflorestamento? Sim. Então, esse é um critério de sustentabilidade que eu vou passar a exigir aqui para essa contratação. E aí, mais no final aqui, eu vou dar dois exemplos para vocês. Vou trazer um exemplo de uma pesquisa que eu fiz a respeito desse assunto. Tá? Terceiro passo, análise do equilíbrio entre os princípios licitatórios da isonomia, da vantajosidade e da sustentabilidade. Então, veja só, pessoal, eu preciso contratar de forma sustentável, mas digamos que o único objeto no mercado que eu vou contratar, que está ali disponível, que é um objeto sustentável, mas digamos que o preço dele é altíssimo, muito caro. E aí eu preciso fazer essa avaliação. Será que é vantajoso? Né? Olha, se existe só esse objeto, e aí eu faço aqui, ou melhor, se existe talvez poucos objetos sustentáveis, será que eu também não vou estar restringindo o mercado? Então, são algumas avaliações que a gente precisa verificar, né? Então, é o que nós chamamos de equilíbrio entre princípios. Bom, eu tenho um princípio aqui do desenvolvimento nacional sustentável, mas eu também tenho o princípio da economicidade. Então, e aí? Eu preciso fazer uma avaliação, um equilíbrio também entre esses princípios. E aí, a gestão e a fiscalização do contrato, bem como a gestão, né, de resíduos. Aqui são alguns passos. Daqui a pouco eu vou trazer um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês. E aí, então, quais são os desafios para contratar de forma sustentável, pessoal? Então, quando nós falamos de contratar de forma sustentável, o que acontece? Né? Nós temos ali uma necessidade de contratar de forma sustentável, mas que também precisa ser abraçada pela administração pública, precisa ser abraçada ali por aquelas pessoas que vão conduzir o processo. E aí, nesse meio, é muito importante conhecimento do mercado fornecedor, e aí eu coloquei esse monte de pecinhas do Lego aí, porque quando você vai comprar um objeto, e aí que você precisa avaliar se existem critérios de sustentabilidade, a gente tem muita dificuldade. É como se estivesse no meio aí desse monte de pecinhas procurando uma peça para poder encaixar ali naquela necessidade da administração. Então, nós precisamos conhecer o mercado, né? Precisamos de capacitação. De repente, pode ser que você está vendo falar um pouco mais detalhadamente sobre compras públicas sustentáveis hoje, ou pode ser que isso já seja uma prática para o órgão que você trabalha, que você atua. Ou para você que é licitante, que atua no mercado fornecedor. E aí, até que ponto você pode se adequar? Como que você pode iniciar o fornecimento de produtos sustentáveis? De repente, isso é uma oportunidade para você. E aí você vai precisar também se capacitar, né? O uso da tecnologia, nós estamos aí num período de inteligência artificial e diversas tecnologias aí. Não adianta a gente querer dar uma de super-homem agora, e agora eu vou comprar tudo sustentável aqui e pronto. Não, eu preciso também verificar o que eu posso utilizar das tecnologias que a gente tem aí, chat GPT, inteligência artificial e tudo mais. A gente precisa fazer uma avaliação. O uso da inteligência artificial. E aí eu trago esse exemplo, porque quando a gente vai fazer uma compra pública sustentável ou uma compra pública de forma geral, a gente vê que várias pecinhas entrando de um lado para descrever ali o meu objeto, para fazer o meu estudo técnico preliminar, para sair ali a minha contratação, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês dois casos práticos, é, que eu vivenciei, né? O primeiro, essa é uma pesquisa de critérios de sustentabilidade em empresa estatal, foi uma pesquisa que eu fiz na empresa estatal que eu trabalhava, né? E aí, o que era a minha ideia com essa pesquisa aqui? A ideia era o seguinte, eu queria analisar, dentro das compras públicas que a gente realizava na época, eu queria analisar os critérios de sustentabilidade
e a sua aplicação nas compras públicas de uma empresa estatal. E aí, sobre a ótica da Triple Bottom Line. Essa Triple Bottom Line, o que é isso? Ele é um conceito que foi desenvolvido por Elvington, onde ele vai trazer para nós que o desenvolvimento sustentável, ele depende de aspectos sociais, de aspectos econômicos e de aspectos ambientais. Então, ele é um conceito que tem essa premissa, né, de sustentabilidade econômica, de sustentabilidade social e ambiental. E o que era a minha ideia ali? Ao olhar para determinadas compras públicas daquele órgão, eu queria verificar se aquelas compras estavam contribuindo com o social, com o econômico e com o ambiental, né? E aí, essa pesquisa, nós avaliamos editais de contratação de bens e serviços comuns e licitações realizadas através da modalidade pregão eletrônico nos anos aí de 2020 e 2021. Então, nós pegamos todos os editais de pregão eletrônico desses 2 anos aí. E aí, pessoal, não eram muito editais, né? Muitos, nós tínhamos aí 40 editais desse total. E aí, como que ficou aqui na nossa análise aqui, né? Só mostrar aqui para vocês. Então, nós tínhamos aqui, nessa análise, editais com critérios de sustentabilidade, foram 26 editais, que representam 65% dos nossos editais. Nós pegamos editais que não tinham nenhum critério de sustentabilidade, ou seja, naquela contratação ninguém pensou em sustentabilidade. Então, a gente tinha ali 14 editais que representavam aí 35%, né? E quando a gente vê nesse gráfico aqui de pizza aqui, então, nas nossas contratações, nós tínhamos ali, né, de critérios de sustentabilidade utilizados por dimensão, né? Então, nós tínhamos 26% de contratações que eram realizadas olhando os 3 aspectos, ou seja, aspecto social, aspecto econômico, né? Aspecto ambiental, que é essa parte do gráfico em azul. Nós tínhamos 42% de editais que tinham somente aspectos ambientais, né? E nós tínhamos aí 32% de editais com aspecto socioeconômico. E aí agora eu vou mostrar os exemplos para vocês aqui. Tá? E aí nessa tabela aqui a seguir, ó, então, relação de critérios ambientais. Então, ó, nós pegamos aqui essa quantidade de editais, onde alguns tinham, ó, critérios de durabilidade, ciclo de vida, alguns editais utilizaram normas do Inmetro, alguns editais respeitaram normas do IBAMA, alguns editais exigiram questão de eficiência energética, né? Por exemplo, nesse caso de contratação de autotransformador, então, questão de eficiência energética. Aquisição de extintores, foi verificado algumas normas do Inmetro, e aí todos esses critérios que são considerados critérios ambientais. No segundo momento, nós verificamos os critérios socioeconômicos, ou seja, aquelas contratações que foram verificadas, algumas situações que atendiam tanto a questão social como econômica. E aí, todas essas contratações, vocês vão ver que é o mesmo critério, contratação de micro e pequena empresa. Então, todas as vezes na administração pública que é inserido ali que determinada contratação vai ser respeitada a Lei Complementar 123, ou seja, vai dar preferências para as micro e pequenas empresas, nós estamos contribuindo de forma social e econômica com aquele município, com aquela região, com aquele estado. Então, esse também é um critério de sustentabilidade, né? Inclusive, muitos não sabem disso. Às vezes acabam colocando nos editais, mas desconhecem. E aí, por fim,
os critérios aqui que foram respeitados todos os três, né? Ambiental, social e econômico, que é aquilo que nós chamamos de triple bottom line, né? Então, todos os editais que tinham ali a exigência de contratação de microempresa e que muitos exigiam normas do Inmetro ou normas da Anvisa, eles atenderam os três aspectos, ambiental, social e econômico. Então, veja só, pessoal, isso aqui é só para vocês perceberem, de forma bem simples, né, através aqui de uma pesquisa que foi realizada em uma empresa estatal, que dá para inserir critérios de sustentabilidade nas nossas compras, né? De repente, você está contratando ali equipamento de proteção individual, e que se você exige ali normas do Inmetro, da Anvisa, que de repente aquela contratação que você destina ela para micro e pequenas empresas, você está comprando de forma sustentável. Então, é necessário, primeiro, a gente começar a estudar a sustentabilidade para melhorar as nossas compras públicas. E aí, pessoal, eu sei que isso, muitas das vezes, de forma manual, é complicado de fazer. E aí, no ano de 2022, eu, juntamente com dois colegas, no mestrado em administração pública, nós desenvolvemos um aplicativo, né? Na verdade, ainda está em desenvolvimento, a gente sonha em um dia, de repente, ele funcionar, né? Mas, como eu falo para os meus colegas, a gente não se preocupa em falar dele, em publicar, em deixar que as pessoas conheçam, e até mesmo que copiem a ideia, se for o caso, né? Que é um aplicativo que a gente criou chamado Sustenta Licitações. E aí, o que que acontece, pessoal? A gente sabe da dificuldade da administração pública, de quando a gente tem a necessidade de fazer determinada compra, de repente você vai comprar uma mesa, e aí você tem que saber todos os critérios de sustentabilidade que são aplicáveis para aquela contratação daquela mesa. Então, a nossa ideia é o quê? Foi criar um aplicativo que ele faz conexão com o sistema de compras, e ele faz conexão também com o catálogo de materiais, o CATMAT, ele faz conexão com o catálogo de serviços, CATSER, e ele faz conexão também com todas as normas, regulamentos, de padronização de bens com critérios de sustentabilidade. E aí, utilizando a inteligência artificial, esse aplicativo, quando você digita determinada compra, quero comprar papel Chamex. Aí ele vai fazer essa pesquisa dos critérios de sustentabilidade que você pode inserir na sua aquisição. Então, isso ajuda muito o agente de contratação, o pregoeiro, ou aquela pessoa que está conduzindo aquela contratação. Então, aqui eu trouxe só uma carinha do nosso sistema. Então, a gente digitava qual objeto que nós estávamos comprando, e ele trazia para a gente uma relação de, de critérios de sustentabilidade, que iam desde o planejamento, licenciamento ambiental, por exemplo, construção, operação, manutenção, desativação, enfim, aqui porque a gente estava pensando na contratação de uma obra. Então, ele trazia diversos critérios de sustentabilidade que o gestor poderia inserir ali naquele edital. Então, era a nossa ideia na época para trabalhar com a área de compras públicas sustentáveis. E aí, o que que eu quero dizer com isso para vocês? É que nós precisamos pensar na inovação, nós precisamos pensar na tecnologia para nos ajudar a melhorar as compras públicas sustentáveis. E aí, com esse nosso projeto, né, nós participamos de uma Olimpíada aqui no estado de Goiás, que era a Olimpíada do Empreendedorismo na área sustentável, organizado pela Universidade Federal de Goiás, e a gente ficou até em terceiro lugar com esse projeto. Ou seja, nós precisamos fomentar essas ideias, né, para melhorar as nossas contratações públicas. E aí, pessoal, só trazer agora, fechando a nossa apresentação nessa noite, e aí já abro para vocês fazerem perguntas, dúvidas, né? Falar das oportunidades. Então, veja, eu apresentei para vocês um contexto histórico onde a administração pública passou por um período de patrimonialismo, mas ainda tem os resquícios do patrimonialismo.
ainda a burocracia, a gente ainda tem bastante resquícios ruins da burocracia dentro dos nossos processos, de forma geral. O gerencialismo que traz para a administração uma busca de novidades, né? E eficiência na nossa administração pública de forma geral. E aí, o nosso tema, né? Nova visão de gestão, conforme eu falei para vocês, e as compras públicas sustentáveis. Que oportunidades isso traz para cada um de nós? Tanto para quem está na administração pública, quanto para quem é licitante, para quem é fornecedor, ou para você que de repente veio participar dessa palestra aqui, porque você pensou, olha, eu quero ver o que, que tem de novo nessa área de licitação, para ver se vale a pena estudar, se não vale a pena estudar, se eu vou investir nessa área ou não. Então, quais são as oportunidades, pessoal? Então, veja só, vou trazer só aqui alguns exemplos para vocês, né? A nova lei de licitações, ela... Só voltando aqui, pessoal, o slide passou. A nova lei de licitações, no artigo 25, né? Ela vai trazer que nas contratações, aqui embaixo, no parágrafo 4º, que eu coloquei de azul, ó, nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, né, no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato. Ou seja, digamos que você é fornecedor e participa de uma grande licitação da Administração Pública Federal, valor aí acima de 200 milhões. A sua empresa vencedora, ela vai precisar, dentro do prazo de 6 meses, implantar um programa de integridade. E aí, eu vou trazer um exemplo aqui também do estado de Goiás, que é de 2019, esta lei 20.489, que também já fazia essa exigência. Ó. O parágrafo primeiro vai dizer o seguinte: determina a exigência do programa de integridade às empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privada com a administração pública direta, né? Cujos limites, valor sejam superiores ao da modalidade de licitação concorrência, ou seja, 1,5 milhão. O que eu quero trazer para vocês, né? Aqui, na nova lei de licitações, a gente está falando aqui da casa de 200 milhões, uma licitação de grande vulto. Mas no estado de Goiás, por exemplo, e aí vários outros estados têm seu regulamento próprio, né? Já passaram a exigir programas de integridade, ó, em contratações menores, contratações de 1,5 milhão. E aí, ano passado, eu estava conduzindo a licitação, a empresa que ganhou a licitação, aqui no estado de Goiás, ela precisou implantar, né, esse programa de integridade. E aí eles me ligaram, na época, o pregoeiro da licitação, eles perguntariam aí como que eu faço para implantar esse programa de integridade. E aí a pergunta dele, eu trago aqui para vocês só para dizer o seguinte: isso é oportunidade. Se você é licitante, se você está pensando em fazer um MBA, se você está pensando em estudar, é importante você estudar para compreender, por exemplo, se preparar para, quem sabe, ser você a pessoa que vai implantar um programa de integridade numa empresa licitante. Ou, de repente, ser você da administração pública que vai verificar se aquele programa de integridade realmente atende, né, a necessidade da administração. Ou seja, a nova lei vai trazer várias necessidades, e aí nós precisamos estar preparados. Esse é um exemplo deles, né? Outro exemplo, trazendo aqui para vocês aqui, ó, a atuação da Klabin, é uma empresa, né, brasileira. Então, ó, a atuação da Klabin é novamente reconhecida por importantes índices de sustentabilidade. Então, a companhia mantém presença aí no índice Dow Jones de sustentabilidade, com participação na carteira global, né? Ou seja, aqui é uma matéria de um jornal dizendo que essa empresa, que já está inserida dentro desse contexto de sustentabilidade e que já vem atuando no mercado aí há anos.
Olha, de repente essa empresa tem condição de fornecer para o governo itens, produtos de sustentabilidade. Se você é licitante, se você é fornecedor, eu faço essa pergunta. Sua empresa tem condição de fornecer bens e objetos atendendo a critérios de sustentabilidade? Se não, então é oportunidade. Vamos estudar, vamos aprender. Ah, Ednilson, eu sou da administração pública. E aí? Nós precisamos implantar critérios de sustentabilidade, compras sustentáveis dentro da administração. Será que eu estou preparado para isso? É uma oportunidade de estudar e ser essa pessoa que tem a capacidade de fazer, né? Outro exemplo, a CEMIG, que é uma empresa estatal de Minas Gerais, ela já vinha atuando com sustentabilidade, né? E aqui trouxe só um exemplo que eu fiz um recorte no site da CEMIG, né? Então, ó, a CEMIG mapeia as possibilidades de produção e uso de hidrogênio verde em Minas Gerais. CEMIG é a empresa brasileira com maior nota no índice Carbon Clean 200 em 2023. CEMIG recebe o selo bronze no top 10%, né, das Standard Poor's, que é um prêmio concedido pela organizadora Dow Jones de sustentabilidade. CEMIG adere ao movimento, né, Ambição Net Zero, da ONU. A empresa se destaca por sua atuação sustentável na sua área de atuação. Então, é uma empresa pública que está buscando atuar de forma sustentável e, com certeza, precisa de pessoas, de agentes públicos preparados para atuar de forma sustentável e, consequentemente, também ela vai exigir isso dos fornecedores, né? A EDP, que também é uma empresa da área de transmissão de energia, né? Então, ó, descarbonização. O nosso caminho para o futuro melhor. Apostamos na descarbonização e lideramos a transição energética, capacitando a comunidade e reconstruindo o nosso planeta, com a colaboração com os nossos parceiros, movidos por uma cultura sólida de ESG. Então, a empresa está mudando, está transformando a sua cultura por uma cultura sustentável. O Ministério da Gestão participa de debates sobre critérios de sustentabilidade nas compras públicas. Ó, foi publicado agora dia 1/2/2024, bem recente. No site do TCU, compras públicas sustentáveis. O TCU recomenda que sejam adotados critérios, requisitos e práticas de sustentabilidade pelos órgãos e entidades do governo federal ao realizar contratações públicas. Isso visa melhorar as diretrizes que possibilitam a administração pública federal adquirir produtos e serviços sustentáveis de maneira mais ágil e eficaz. Aqui eu peguei da Prefeitura de Uberlândia, né? A Prefeitura realiza amanhã conferência de sustentabilidade nas contratações públicas. Outra notícia, né? Vível premiará fornecedores por desempenho e práticas em ESG pelo segundo ano consecutivo. Ou seja, o evento contará com mais de 230 fornecedores que serão premiados por estar atuando com práticas sustentáveis, né? E essa aí é, no caso, uma empresa da área da saúde. Aqui eu trouxe, essa Celgpar é uma empresa aqui do estado de Goiás, uma empresa de energia. Celgpar investe pontos de recarga para carros elétricos. Então, uma empresa do governo pensando justamente, né, na questão de sustentabilidade. Então, pessoal, já chegando ao final aqui, eu gosto sempre de deixar essa mensagem para vocês. As pessoas apoiam um mundo que elas ajudaram a criar, né? Então, para que nós possamos ter um mundo melhor, um mundo sustentável, um mundo onde os nossos filhos, netos, consigam um dia também viver nele, nós precisamos apoiá-lo e ajudá-lo a criar, né? Então, com certeza, quando você envolve as pessoas do seu local de trabalho, da sua casa, em ideias de sustentabilidade, quando você pensa na administração pública numa nova gestão, numa gestão realmente preocupada em fazer aquilo que é melhor para a sociedade,
que você envolve essas pessoas, vocês podem ter certeza, as pessoas que são envolvidas, elas ajudam a criar esse mundo melhor, né? E aí deixo aqui os meus contatos com vocês. O nosso tempo, ele é curto, é breve, né? Mas é só para trazer para vocês uma ideia dessa nova visão de gestão da administração pública, trazer um pouco das compras públicas sustentáveis, chamar a atenção de vocês. Eu sei que na administração pública nós ainda temos diversos problemas na parte de contratações públicas que precisamos resolver até chegar, de fato, a olhar com maior qualidade para as compras públicas sustentáveis, mas nós não podemos deixar de incentivar. É aquilo que a nova lei traz para nós, é papel nosso de gestor incentivar o desenvolvimento nacional sustentável. Então, deixo o meu contato, e aí, antes de passar para a Josemar e para as perguntas, aquelas pessoas que tiverem interesse nesta apresentação, eu vou pedir para você entrar lá no meu Instagram, né, professor Ednilson Alves, me mande uma mensagenzinha lá no direct, lá, que eu mando para você, eu vou mandar um link para você baixar a apresentação, tá? Então é isso. Muito obrigado a Josimari, muito obrigado ao IPOG Maranhão, que me recebeu assim maravilhosamente bem, que eu quero poder, o mais rápido possível, voltar para estar aí presencial com vocês e espero poder ter contribuído com vocês e até mesmo ajudado aqueles que já são alunos do IPOG, ou até mesmo aqueles que estão pensando aí em ser alunos do IPOG. É disso que nós queremos falar, é de contratações públicas, de sustentabilidade e de transformar a administração pública. Muito obrigado a todos. Nossa, professor, que aula, gente, que aula, hein? Até eu que não, eu sou um pouco leiga no assunto, estou aqui encantada, professor, Que encantada, viu? bom, fico feliz. Parabéns, Eu vou dando uma parabéns. olhadinha no chat aqui se tem alguma pergunta, ou se alguém Pessoal, quiser. então a gente vai abrir agora, né, para perguntas, quem quiser escrever aqui no chat ou pode levantar a mãozinha aí no aplicativo para poder fazer a pergunta, tá bom? E no finalzinho eu vou só dar alguns recados e a gente finaliza. Alguém tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida? O pessoal aqui parabenizando o professor pela palestra. Obrigado, vocês. Excelente, parabéns, mestre, tema riquíssimo. Foi o André Moisés, parabéns, professor, pela palestra. Ó, o André está trazendo uma pergunta importantíssima, né? Como fica a avaliação de critérios de sustentabilidade na etapa de execução do contrato, né? Então, veja só, vamos imaginar o seguinte: eu vou dar um exemplo eu gosto de dar esse exemplo da compra de uma mesa de escritório, né? Porque eu nunca esqueço que foi um dos primeiros itens que eu comprei com critérios de sustentabilidade. Então, a gente estava, na época, atuando em determinado processo, e aí o gestor colocou, ó, essa mesa, ela precisa ser feita com madeira de reflorestamento, ela precisa respeitar as normas ambientais, e aí tinha vários critérios ali. Então, veja só, no momento de entrega do objeto, aquele gestor que fez aquelas exigências, ele precisa verificar se aqueles critérios estão sendo atendidos. Esse é um ponto, na hora da entrega. Então, o pessoal já começa a surgir aí. Bom, professor, e aí? Às vezes a administração pública não tem esse conhecimento. Então, precisa o pessoal se capacitar e ter esse conhecimento, né, desses critérios. Ah, é uma empresa, eu estou contratando aqui um objeto de engenharia. Ah, então, o engenheiro que tem maior conhecimento dessas questões ambientais, de obras e tudo mais, então ele que durante a execução daquele contrato precisa verificar, né? Então, às vezes para você construir determinada obra, você precisa de uma licença ambiental. Então, é o gestor, é o fiscal que vai conferir, olha, tem a licença ambiental? Tem. Olha, a empresa está respeitando aqui na execução dos serviços os critérios que foram exigidos ali no edital. Então, é o gestor e fiscal do contrato que também vai assumir também a conferência, digamos assim, desses requisitos, tá bom, André? Agora é óbvio, né, pessoal?
se o pessoal não conhece sobre critérios de sustentabilidade, se o pessoal não está capacitado para isso, vai acontecer como a gente já vê na administração pública. Você compra um objeto, recebe outro, você contrata um serviço, a empresa vai lá e executa do jeito que ela quer. Então, se a gente não fazer gestão e fiscalização da forma correta, realmente conferindo ali com aquilo que foi exigido no termo de referência ou no projeto básico, né, a gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Muito bom, professor. Tem um comentário aqui da Renata, né, Cardoso. Ela fala, muito boa aula. Trabalho na área de contratações públicas e é muito difícil para a administração aplicar os critérios de sustentabilidade sem fechar muito a competitividade. Perfeito, Renata. Essa é uma dificuldade nossa e o, o guia da AGU, depois vocês façam a leitura dele, é um guia que traz uma boa orientação. Ele vai falar justamente sobre isso. A gente precisa fazer esse equilíbrio entre princípios, né? Então, olha, eu vou exigir determinado critério de sustentabilidade, mas eu não posso também ferir a competitividade. Então, veja só, eu vou comprar esse celular aqui, e aí, quantas empresas no mercado fornecem esse celular com esses critérios de sustentabilidade que eu estou solicitando? Ah, eu tenho só uma, duas empresas dentro de um mundo de 1.000 empresas, então eu estou ferindo a competitividade, sim. Ah, não, eu já tenho aqui já, sei lá, mais de 200 empresas. Não, então eu posso fazer essa exigência. Então a gente vai estar sempre fazendo esse equilíbrio entre princípios, né? O princípio da competitividade, economicidade e da sustentabilidade. Show de bola. Muitos elogios aqui, né, no nosso chat. E o André, né, para finalizar, professor, o André fala, gostei muito do seu aplicativo. Você acredita que ele facilitaria na avaliação da execução contratual? André, olha só, vou contar só um pouquinho da ideia na época, né? A gente estava fazendo o mestrado, eu e dois colegas, e a gente brincando, para você ver como que é interessante, a gente estudando e brincando, porque um dos nossos colegas, ele é pregoeiro. E aí eu também pregoeiro, e um outro colega nosso lá que é da área ambiental, né? E aí esse colega que é da área ambiental foi falou, olha, o fulano, quando você vai fazer uma compra, como é que você exige os critérios de sustentabilidade? Por exemplo, quando você vai comprar produtos químicos, produtos de limpeza, por exemplo. Aí ele falou assim: rapaz, eu gasto uns 15 dias estudando os produtos químicos, estudando aquela área, para ver se eu consigo exigir alguma coisa. Ou quando a contratação, o pessoal tem uma necessidade ali muito grande daquilo, não tem tempo. Então, se eu não tenho tempo de planejar, eu faço e não exijo critério nenhum. E aí ele falou assim, como é que você faz a gestão depois para conferir? E aí ele falou, cara, a gente não faz. Entregou o objeto, acabou, a gente esquece, né? E aí a nossa ideia era justamente, de posse desses critérios em mãos, a gente entregar ele lá para o gestão, ou melhor, para o gestor, para ajudá-lo durante essa avaliação da execução contratual. Então, a ferramenta previa também isso, tá? E aí, inclusive, André, eu brinquei com os amigos numa outra palestra que eu dei sobre esse mesmo tema, é que, ó, estou procurando empresários ricos que queiram investir no nosso aplicativo, tá? Show de bola. Fica a dica aí, pessoal. Professor, a Érica pergunta aqui, existe algum banco de dados de empresas sustentáveis para a região norte ou no Brasil? Então, eu não conheço, tá? Inclusive, eu penso que seria uma ferramenta, se alguém souber, seria uma ferramenta excelente, porque é uma das nossas dificuldades pesquisar empresas que forneçam bens com critérios de sustentabilidade, né? E para finalizar, né, para a gente finalizar, tem a pergunta aqui, tem uma pergunta do Tiago, né? Ele é aluno aqui, nosso aluno de São Luís, da turma de licitações e contratos. Ele coloca, fala, professor, Tiago Souza, do IPOC São Luís. Uma pergunta, numa disputa de item, em que uma arrematante venceu o item e durante o recurso
A segunda colocada verificou que o objeto licitado não tem nenhum princípio de sustentabilidade. E esse objeto já sofreu várias queixas de péssimos produtos. Neste caso, o pregoeiro pode inabilitar o produto da empresa? Pergunta bem grande. Então, abração aí, Thiago. Então, o que que acontece, Thiago? O pregoeiro ali, o pregoeiro e tanto o licitante, digamos que seja você a empresa que está ali em segundo lugar e que viu aquela primeira que está ali e não atende a determinado critério de sustentabilidade, né? O que precisa ficar atento aí, pessoal, é que quando a gente fala de critérios de sustentabilidade, isso precisa estar muito claro no edital. Se tiver lá no edital especificando que para determinado produto, né, existe tais critérios de sustentabilidade e a empresa não apresentou, beleza, ela precisa sim ser inabilitada. Agora, digamos que não está falando no edital, né? Você não exigiu nenhum critério de sustentabilidade. Aí você tem ali uma empresa que tem tais critérios, e até que seria melhor, mas não foi exigido no edital, então o pregoeiro não poderia, em tese, inabilitar, né? Porque ele está ali vinculado àquele edital. Mas no seu caso específico, se for exigido no edital, então, se você está em segundo lugar, você pode entrar com recurso, sim, para inabilitar essa empresa que não atendeu a todos os requisitos do edital, tá bom? Acho que finalizou, né? Professor, então, assim, quero lhe agradecer mais uma vez, né? Vamos finalizar aqui, né, nossa palestra. Quero agradecer a todos vocês, tá? Por participar, se inscreverem aí no nosso evento. E a gente vai encaminhar a gravação por e-mail e o certificado, tá, pessoal? E fica a dica, né, que o professor falou, né, que o novo tá aí, né, professor, e a gente deve se preparar, né, para o novo, preparar para oferecer bens, né, bens e serviços que atendam aos critérios, né, de sustentabilidade. Então, Uhum. quem quiser saber mais, né, sobre esse tema, o professor Edmilson é nosso professor aqui do MBA de Licitações e Contratos, inclusive esteve, né, como ele falou, recentemente aqui em São Luís, foi muito bem acolhido, os alunos amaram a aula dele, foi um sucesso, não tal que estão aqui participando também da palestra novamente, né? Porque gostaram. E quem tiver interesse no tema, quem tiver interesse nessa parte de licitações e contratos, a gente está com a grade curricular na nossa pós, tanto no formato presencial, tá? Aqui em São Luís, em outras capitais aí do Brasil, no formato presencial e no formato remoto, com aulas ao vivo através da plataforma Zoom, tá? Então, amanhã a gente tem até uma surpresa, né, professor? Quem participou com a gente, ficou até o final, além do certificado, além da aula gravada, vai ter um desconto, né? Tiver interesse, vai ter um descontão, né, no plano de pagamento da pós, tá? E aí eu vou entrar em contato com o pessoal aqui do Maranhão e os demais consultores do IPOG irão entrar em contato com os participantes, né? Cada uma da sua região, tá? Então, mais uma vez, obrigada e parabéns, professor. Olha, show de bola, viu? Estou maravilhada com sua aula. Que Parabéns. bom, muito obrigado. Viu? Obrigado, Josimar, e obrigado a todos vocês aí pela participação. Então, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, um Boa abraço noite. Um e abraço. siga lá no Instagram que a gente está sempre falando de licitação também por lá, tá? Um grande abraço para todos.